Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Olha, a mensagem de hoje, irmãos, está uma bênção. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado essas orações, tem enviado para tantas pessoas. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está muito abençoada e com certeza vai libertar muitas pessoas. Isso porque aqui no meu canal eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor que mudou a minha vida, me tirou do fundo do poço, me deu um novo sentido e principalmente a salvação em Jesus. Irmãos, hoje eu tenho a certeza da salvação porque eu sei que ela não depende de mim. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas Deus prova o seu amor, tendo enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, não dá para imaginar o quanto Jesus nos ama. Ele foi até o fim, ele suportou a dor, a humilhação, a vergonha, tudo porque ele sabia que o pecado causa a morte eterna. Mas ele sabia também que se ele pagasse o preço por nós, o justo pelo pecador, nós teríamos a chance de receber a salvação e ter comunhão com Deus. Então hoje eu quero esclarecer com vocês algumas coisas muito importantes que, apesar de já conhecermos a palavra de Deus, muitas vezes não temos o conhecimento que eu vou trazer nesse vídeo aqui. E no final nós vamos fazer uma oração. Eu quero interceder pela sua casa, pela sua família, por isso fique comigo até o final, tá ok? Irmãos, eu fico tão feliz quando eu encontro vocês na rua e as pessoas param, me cumprimentam, tiram foto, e o que mais toca no meu coração é ver a transformação que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. As pessoas dizem: pastor, as suas orações têm feito a diferença na minha vida. Pastor, eu me converti através das suas palavras. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque há muitos anos atrás ele me fez uma promessa de que muitas pessoas se converteriam, se arrependeriam dos seus pecados e aceitariam Jesus como Salvador através das mensagens que eu colocaria na internet. Hoje eu vejo essa palavra se cumprindo e eu só tenho que agradecer a vocês. Eu sei que tem muitos de vocês aqui que enviam para centenas de pessoas as orações. Como eu posso agradecer por tudo isso? Eu sei que isso é obra do Senhor, é Deus que toca no seu coração. Então saiba de uma coisa, todo dia, 5 horas da manhã, às 2h30 da tarde e 18 horas às 6 horas da noite, se você é novo por aqui, eu peço que você já se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada, é só você clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, aqui embaixo do vídeo. Depois que você apertar esse botão, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim a oração vai chegar diretamente no seu celular, onde quer que você esteja. E eu tenho certeza que juntos nós poderemos tocar o coração do Pai com a nossa adoração. Glória a Deus. E só mais um detalhe, irmãos. Muitas pessoas já estão se tornando membros aqui do meu canal. Se você observar aqui embaixo do vídeo, tem também um botão com o escrito Seja Membro. Preste atenção aí, Seja Membro. Depois você clica ali e você pode se tornar membro para ajudar instituições de caridades apoiadas por mim. E tem sido maravilhoso, irmãos. Então venha se tornar um membro do canal e, como forma de agradecimento, eu estarei dando de brinde 2 livros digitais meus, ok? Glória a Deus. Então vamos começar com a mensagem de hoje e eu quero ler com você uma fala de Jesus aos religiosos da época que estavam perseguindo ele, mas ela também nos traz uma alerta e uma direção para todos nós. Olha o que ele disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos numa época de muitas mudanças, não é verdade? Muitos desafios têm surgido, oportunidades. É uma época de novas tecnologias, de inteligência artificial, muitos conhecimentos. Então é uma época que nos estimula a sonhar, a planejar, a realizar coisas. Mas, irmãos, nem tudo é positivo nessa época. Há muitos outros problemas surgindo, conflitos, crises, dentro das famílias principalmente. E aí a gente vai percebendo uma coisa: por mais que a humanidade evolua, por mais que a tecnologia aumente, por mais que as pessoas estejam mais conectadas, tem problemas, irmãos, que sempre irão existir.
E o maior problema de todos é que o pecado ainda faz parte do ser humano enquanto estivermos aqui nessa terra. Irmãos, é nesse momento que o diabo se aproveita das nossas fraquezas para nos afastar do Senhor através de tentações, de enganos, de armadilhas. E o diabo sabe exatamente qual é o nosso ponto fraco, as nossas fraquezas, e tudo o que ele quer é nos escravizar. Esse é o propósito do inimigo. O diabo deseja que as pessoas fiquem presas e não recebam a liberdade que Jesus já garantiu e não recebam também a salvação eterna. E é por isso que a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do maligno. Então, primeiramente, nós devemos entender que o pecado é o grande causador dos males da humanidade. Irmãos, desde que Adão e Eva pecaram, eles se rebelaram contra o Senhor. A Bíblia diz que o pecado se espalhou como um vírus e agora todo ser humano já nasce contaminado pelo pecado. É por isso que quando Jesus veio a este mundo, ele não nasceu de forma natural. Ele nasceu, é claro, da barriga de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Porque se ele nascesse de maneira natural, ele estaria contaminado com a semente de Adão, com a semente do pecado. Mas o fato de Jesus ter nascido puro, sem mácula, sem nenhuma maldição na sua hereditariedade, fez a diferença para que Jesus tivesse a oportunidade de se oferecer em sacrifício por nós pecadores. E é interessante que durante toda a sua vida, o diabo tentou fazer com que Jesus caísse em tentação, porque apenas um pecado seria suficiente para que Jesus se tornasse uma pessoa comum, qualquer, que não poderia se oferecer em favor dos pecadores. A Bíblia diz que o pecado causa morte, não somente física, mas também espiritual e eterna. E é por isso, irmãos, que Jesus persistiu até o fim. Os religiosos da época tentaram contra Jesus o tempo todo, queriam que Jesus mostrasse que ele não era ninguém mais do que um ser humano, mas Jesus provou o tempo todo que ele era o Deus encarnado, o Deus que se fez em forma humana, e no final da sua vida, ele morreu na cruz por livre e espontânea vontade. E ele disse para as pessoas: olha, não são vocês que estão me matando, eu escolhi dar a vida pelos pecadores. Então, irmãos, esse é o maior presente que nós podemos receber, o perdão por algo que nem nós fizemos. Nós simplesmente recebemos a salvação pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom gratuito do Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, a maioria das pessoas não querem receber esse presente. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, os seus pecados são perdoados. Mas agora você tem que viver uma vida de arrependimento, uma vida de renúncia. E o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. E é por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não se aproximaram de Jesus para serem salvos. Mas aqueles que se humilhavam, aqueles que mesmo tendo um passado horrível, um passado cheio de culpa, de destruição, de tantas coisas erradas que fizeram, quando essas pessoas se aproximavam do Senhor, Jesus conhecia o coração delas e ele liberava o perdão. E ele dizia: olha, os seus pecados estão perdoados. E isso, irmãos, para os religiosos da época, que se achavam melhores do que todos, aquilo era um absurdo, porque eles achavam que as pessoas deveriam fazer muitas coisas para serem salvas. Elas deveriam seguir muitas regras, fazer muitas coisas para pagarem pelos seus erros. Mas Jesus dizia: os seus pecados estão perdoados, porque Jesus sabia que ele iria até a cruz e ele morreria por nós. O castigo que nós merecíamos, Jesus sofreu em nosso lugar. Porque naquele momento, durante a cruz, a ira de Deus sobre o pecado caiu sobre o seu próprio Filho. Tudo porque Deus é santo, Deus é perfeito, e o pecado deveria ser castigado. Então Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos de uma vez por todas da ira de Deus. Amém? Deu para entender? Então eu quero ler só mais um versículo com você, em Mateus capítulo 9, o versículo 1. Nós vamos ver sobre a história de um homem paralítico que teve um encontro com Jesus em Jerusalém. Olha o que está escrito: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados.
Aleluia! Irmãos, aqui nós vemos um milagre que Jesus fez, que é o milagre do perdão. Tem muitas pessoas que acham que o milagre é somente um paralítico levantar, é somente uma pessoa ser curada de um câncer. Irmãos, tudo isso é milagre, mas existe o maior milagre de todos, que é o fato de um pecador ser totalmente perdoado. Eu me lembro, irmãos, que antes dos meus 18 anos, eu já tinha feito tanta coisa errada. Eu tive uma adolescência rebelde, eu já contei o meu testemunho aqui para vocês. Inclusive, irmãos, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um pouco do meu testemunho. Irmãos, eu achava que eu teria que pagar pelos meus erros nas próximas vidas. Mas o que eu aprendi com o Evangelho é que Jesus poderia passar uma borracha, Ele poderia apagar completamente o meu passado, e aquilo foi libertador. Eu não precisava mais ter que pagar pelos meus erros, porque Jesus já pagou por mim. E agora eu poderia ter comunhão com Deus, eu poderia ser salvo. E foi então que eu me entreguei a Jesus e essa paz, essa alegria brotou no meu coração e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então aqui nós vemos que Jesus se deparou com um paralítico e naquele momento ele disse: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Irmãos, Jesus viu a fé no coração daquele homem e ele viu também a fé no coração dos seus amigos, porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando numa casa, operando milagres, e havia uma multidão do lado de fora. E foi então que 4 amigos carregaram esse paralítico, e como eles viram que tinha uma multidão, em vez de desistirem, sabe o que eles fizeram? Eles subiram no telhado da casa onde Jesus estava e desceram o leito com cordas. Eles acreditavam que Jesus podia curar o paralítico, mas Jesus fez muito mais do que isso. Ele perdoou os seus pecados. E quando ele disse que estavam perdoados os pecados, os religiosos acharam um absurdo. E eles disseram: "Quem é esse para perdoar pecados? Quem ele acha que é?" Mas Jesus, para mostrar que ele tinha poder não somente de perdoar, mas também poder sobre todas as coisas, ele disse: "Para que todos saibam que eu sou o Filho de Deus, eu agora curo você. E agora você está livre. Você pode se levantar dessa maca, porque você está livre completamente." Então, irmãos, Jesus queria mostrar ali que aquele paralítico, ele não tinha só uma paralisia física, mas uma paralisia espiritual. Mais do que estar preso em uma cama, o paralítico estava preso pelo pecado, que estava impedindo ele de ter um relacionamento com Deus. Então, mais do que uma cura física, ele precisava de um relacionamento com o Pai. Ele precisava se libertar da culpa, da vergonha e ter a salvação eterna. Amém? Então Jesus disse para o paralítico ter bom ânimo, porque agora ele estava perdoado. E para mostrar que realmente Jesus é Deus encarnado, ele falou: "Pode levantar da maca, porque você está curado." Aleluia! Irmãos, tem muitas pessoas que quando são perdoadas, milagres começam a brotar naturalmente na vida delas. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que entregaram sua vida para Jesus e aí todo o mal que estava no corpo delas saiu, pessoas foram curadas. Eu já vi muitos casos de pessoas que foram se batizar e durante o batismo elas receberam a cura, elas foram libertas. E você também que está me ouvindo, minha querida irmã, meu querido irmão, você pode ter essa experiência se você clamar pelo perdão de Deus, se você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e confessá-lo com a sua boca. A Bíblia diz que você está salvo. Você não tem que mudar a sua vida primeiramente para depois ir até Jesus. Não, isso muitas vezes é mentira do diabo para te prender numa vida solitária, uma vida sem salvação. Jesus disse: "Sem mim vocês não podem fazer nada." Por isso, irmãos, nós só conseguiremos vencer o pecado se estivermos juntos com Jesus. Amém? E antes de nós orarmos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O propósito do inimigo é escravizar a sua vida. Lembra do que eu disse isso no começo? Então, o fato de você já estar caminhando com Jesus não vai te isentar de cair em tentação. Você pode fraquejar muitas vezes, você pode falhar, mas sempre creia no perdão de Deus. Creia que o Senhor está disposto a te perdoar. Ele não vai desistir de você, Ele não vai te abandonar. Ele conhece o seu coração e tudo o que Ele pede é que você busque Ele cada vez mais. Não espere se libertar do pecado para buscar Jesus, não. Ande com Jesus e Ele vai te libertar do pecado. E quanto mais você passar tempo em oração, meditando na palavra,
orando aqui junto comigo, mais a obra do Espírito Santo vai ser real no seu coração e na sua vida. Amém? E um sinal muito claro de que você foi salvo é que você não tem mais prazer no pecado. O pecado, ele te supre por um determinado momento, muito passageiro, mas você sente aquela culpa, você não tem mais prazer em ficar no pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo, ou seja, que aceitou Jesus, agora existe dentro dessa pessoa uma semente divina, que não deixa essa pessoa continuar no erro, no pecado. E essa semente se chama Espírito Santo. O Espírito Santo estará com você todo dia. E é Ele que vai te dar a garantia da vitória, a salvação. Porque o Espírito Santo é como se fosse Jesus aqui na terra, dentro do seu coração. Ele não vai te largar, Ele tem ciúmes de você. Ele vai fazer de tudo para que você se afaste do pecado. Mas a sua parte é obedecer à voz dEle. É não fechar o coração para o Espírito Santo, porque Ele quer o seu bem. Ele é Deus com você. Amém? Então, a partir de hoje, assuma um compromisso com Jesus. Você vai ver que muitas coisas vão se resolver na sua vida. É claro que os problemas podem até aumentar, porque o diabo agora vai tentar te tirar desse caminho, mas Deus será a sua retaguarda. Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Ele é quem te protege. Ele é quem te livra da culpa. Você não precisa mais viver acusado, se sentindo a pior pessoa do mundo. Não. Creia no perdão de Deus e seja salvo, seja liberto de todo o mal. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos orar e eu peço para vocês que depois que encerrar a oração, você vai clicar no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo e quando você clicar nesse botão, você vai selecionar o WhatsApp e vai enviar para pelo menos 5 pessoas hoje, tá bom? Deus vai te mostrar a fotinha das pessoas e eu tenho certeza, essas pessoas serão tocadas pela palavra de hoje. Aleluia. E não se esqueça também de deixar um comentário dizendo o quanto Deus falou com você hoje. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Oh, meu Deus, eu te agradeço pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa família. Quantas vezes, meu Pai, a Tua graça nos alcançou. Quantas vezes os milagres chegaram até nós, mesmo aqueles que nós não percebemos. E um deles é o perdão. Pai, muitas vezes esquecemos que o maior milagre é o da salvação. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós, pela salvação em Jesus Cristo. Isso é algo que nós não conseguimos comprar, não conseguimos conquistar por esforço próprio, mas somente pela fé em Jesus. Por isso, meu Pai, eu te agradeço, porque a salvação é um dom que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos neste momento que somos pecadores e que necessitamos de Ti. Pai, eu confesso diante de Ti o meu pecado e eu te peço, Senhor, não me deixe voltar a ser escravo do pecado. Eu renovo a minha mente, eu mudo a minha maneira de pensar e eu paro de focar nos erros e eu começo a focar em Jesus. Senhor, neste momento eu te peço, não deixe que nada nos atrapalhe na comunhão contigo, meu Pai. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que estão no pecado da fornicação, da prostituição, quanta promiscuidade, meu Pai. Liberta essas pessoas, ó Deus, das garras do inimigo. Ajuda essa pessoa a receber o perdão pela fé. Ó, meu Deus, quantos agora estão tristes porque cometeram erros no passado e não conseguem esquecer. Mas, Senhor, neste momento, Pai, eu te peço, dá da Tua paz, da Tua alegria. Senhor, preenche esses corações vazios, meu Pai. Enche, meu Pai, esses corações com a Tua presença, meu Pai. Não deixe elas se desviarem novamente. Não deixe o pecado se tornar mais forte do que a santidade, do que a obra do Espírito Santo nesse coração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque se eu estou de pé hoje, se essas pessoas estão me ouvindo agora, Pai, é porque ainda existe uma obra que o Senhor quer realizar. O Senhor quer fazer uma obra linda na nossa vida. E desde já eu te agradeço, Pai, porque quantos milagres eu já testemunhei nessas orações, quantos ainda estão acontecendo, e eu creio, meu Pai, é só o começo. O Senhor tem uma obra linda na vida deste irmão e desta irmã. Por isso, meu Pai, eu te peço que todo empecilho caia por terra em nome de Jesus. Neste momento eu oro por todos que estão feridos na alma, feridos fisicamente também.
Em nome de Jesus eu declaro a cura completa, a restauração completa na sua vida. Receba, meu irmão, estou orando por você agora. Deus está operando aqui neste momento. Ó Senhor, Deus da graça, Deus do perdão, liberta esta pessoa agora da escravidão do pecado. Que o Senhor ajude ela, meu Pai, a buscar a Ti dia após dia. E que esta obra não pare, meu Pai, mas que o Senhor traga cada vez mais pessoas para serem salvas, tocadas e abençoadas. Senhor, eu creio que o Senhor tem para cada um de nós uma vida com propósito. Quantos casamentos, meu Pai, eu estou vendo com os olhos da fé, estão sendo restaurados, transformados. Quantos casais têm orado junto aqui comigo, meu Pai? Eu te peço, livra eles das tentações, livra eles de uma traição, livra eles de tantos conflitos, desentendimentos. Senhor, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, meu Pai. Não nos deixe passar por momentos turbulentos. Senhor, que a Tua graça envolva esta família inteira, meu Pai. Guarda, Senhor, os Teus filhos com os Teus anjos. Dá livramentos, meu Pai. Quantos livramentos o Senhor já me deu e eu creio que o Senhor está dando agora livramento para o Teu povo. Abençoa, meu Pai, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Senhor, eu te agradeço porque grandes milagres já aconteceram aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, guarda-nos hoje e sempre, que a restauração do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre os nossos corações e que a paz do Senhor repouse sobre todos nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, estou tão feliz por este momento. Como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? Eu me sinto renovado e eu creio que você também. Então não se esqueça de compartilhar e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros
que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.